Já saíram as imagens e os textos traduzidos do capítulo 1112 de One Piece, e por isso eu já estou aqui para narrá-los para vocês. E como aqui é sem nenhum tipo de enrolação, então bora para o vídeo. O título do capítulo 1112 de One Piece é Aspecto Difícil. Ainda sobre esse título, na astrologia, um aspecto é um ângulo que os planetas fazem entre si no horóscopo. Eu acredito que essa talvez seja uma referência feita para os Gorosei, já que todos eles estão relacionados a um planeta diferente do sistema solar. O capítulo começa e na primeira página vemos a história de Kappa. Na imagem, aparece Kinemon dando dinheiro para Yamato e também tem o seguinte texto: Peregrinação substituta da criança ogro Yamato, colheita dourada. Esse é o volume 3 dessa história de Kappa, e vemos também Kinemon falando: estou te dando algumas despesas de viagem de Gozaru, mas tenho pedido para te fazer, Yamato. Porém, o pedido não é revelado. Na página 2 vemos a nota inicial do narrador: o caos continua. Logo em seguida aparece um anúncio da marinha: todas as unidades dos pacifistas foram detidas. Não deixem o bando do Chapéu de Palha, o Yonkou, escapar. Não deixem Jerry Boney escapar. Enquanto isso, vemos que foi o Gorosei Natsujuro que derrotou os pacifistas. Contudo, ele não é mencionado no relatório, mas podemos vê-lo falando a respeito de Bonnie, e ele apenas diz: ela ainda é apenas uma criança de 12 anos. Na página 3, o Gorosei continua dizendo: dar um poder que pode destruir um país para uma garotinha assim é uma traição, idiota. Vegapunk. Vale ressaltar aqui, galera, que o Gorosei careca não destruiu todos os pacifistas, afinal de contas, ele tinha congelado alguns deles. Então isso quer dizer que provavelmente eles poderão reutilizar os pacifistas novamente, caso seja necessário. Nesse mesmo local, vemos então os gigantes e Kashi diz: vamos esperar e voltar para o navio. Enquanto isso, Oimo fala: parece que alguns sujeitos perigosos chegaram. Vemos também os marinheiros falando: não os deixem zarpar! Afundem o navio de Elbaf! Sigam para a costa nordeste! Na página 4 começa uma batalha no local do grupo de Bonnie contra os vice-almirantes. Frank diz: hey, saiam da nossa frente! Red King então responde: vocês não passarão! Ele então começa a gritar o seu ataque, mas antes que ele conclua, Frank usa o seu golpe chamado Strong Right! Assim, ele acerta Red King e parece que ele derrotou o vice-almirante. Na página 5, ainda nessa batalha, vemos Bonnie dizendo: confio meu pai a vocês, gigantes. Um dos gigantes então diz: pode deixar. O vice-almirante Ponsky então fala: prepare-se, sua pirralha idiota. Jerry Bonnie, não vamos entregar as armas de guerra para alguém como você. Bonnie toca Ponsky e o transforma em uma criança. Ela também diz: não chame meu pai de arma. Ele é um herói, seu idiota de cavanhaque. Ponsky, em sua forma de criança, então responde: ah, eu fiquei indefeso. Enquanto isso, Bonnie acaba acertando um chute nele. O vice-almirante Guillotine, que está vendo tudo, fica chocado ao ver aquilo. E ele diz: que cena brutal, pare com isso. Nessa parte aqui fica mais do que claro que há um abismo enorme de diferença de poder entre os almirantes e os vice-almirantes. Na página 6, a cena muda para Lab Phase. Na tela de transmissão, vemos o Dr. Vegapunk, e ele diz: eu não consigo beber esse Vega Café. Está quente demais. Eu tenho a língua muito sensível. Pitágoras responde: você é um chato, Chaka. Sabia disso, né? Temos 4 minutos restantes, Estela. Vegapunk dá 2 goles no café e grita: muito quente! A cena sai de fora da tela e vemos que York conduziu Marris até a sala com os monitores, onde a mensagem de Vegapunk começou a ser transmitida. O Gorosei então diz: essa é a sala? York então responde: sim, não há dúvida de que foi aqui nessa sala. Mas, contudo, antes dela terminar a sua frase, Marris dispara um raio laser dentro da sala. E York fica bastante assustada e dá um grito. Na página 7, vemos York falando: espere, espere, não seja tão imprudente. Vemos também que a transmissão de Vegapunk continua. Chaka então diz: não resta muito tempo. Vegapunk responde: ao usar as partículas de aquecimento, o calor do Vega Café pode ser reproduzido através da conversão de energia.
A cena volta para York e ela fala: viu o que eu disse? Isso não parou nada. Se eu fosse Stella, também esconderia a fonte de transmissão, que é o transporter caracol de Stream. O Gorosei mais responde: então eu vou apenas destruir o laboratório. York o interrompe e fala: isso seria desaconselhável. No edifício B, a área de desenvolvimento de armas fica no segundo andar. A usina de energia fica no primeiro andar. Além disso, o gás de alta pressão está canalizado para o edifício C. Então qualquer um que você destrua, todo o Punk Records vai explodir. Mas se irrita com isso e fala: então pense em algo. Você deveria ter o mesmo processo de pensamento que eles. Na página 8, York responde: claro, eu vou impedir isso. Acumular meus pecados só vai tornar mais difícil de me associar com vocês. Enquanto eles conversam, Marry sente uma pequena voz vinda de Punk Records. Ele então diz: consigo sentir a voz de uma pequena criatura. York responde: lá em cima do Punk Records pode ser um Caracol Transponder. O Caracol Transponder de Stream foi desenvolvido recentemente. Ele parece um Caracol Transponder do tipo concha turbante triangular. Mas então fala para ela lhe mostrar a entrada para o local. Na página 9, a cena corta para Stussy e Kako. Vemos que Kako já está consciente e, pelo visto, eles estavam próximos ao local de onde o Gorosei estava. Stussy diz: é um alívio, não é? Parece que ele te ignorou. Kako então responde: isso serve para nós dois. O que foi aquele monstro de agora? Stussy volta a falar: a julgar pela conversa, é um dos Gorosei. Kako fica surpreso e responde: eu pensei, que aparência assustadora. Em seguida ele diz: os chapéus de palha te abandonaram, Stussy. Isso é lamentável, mesmo que você tenha nos traído. Stussy então responde para Kako: sinto decepcioná-lo, mas me ofereci para ficar aqui. Alguém precisa fazer esse trabalho afinal. E aqui é revelado o paradeiro de Stussy e Kako. Porém ainda fica aquela lacuna, né? O que será que aconteceu com o Kako naquelas partes que não foram mostradas, onde diz que ele lutou contra 2 Serafim? Além disso, fica aquela ideia: o que será que vai acontecer com Stussy? Afinal de contas, ela está ficando para trás, já que ela está cometendo uma traição direta contra os Gorosei. Será que ela vai ser executada? Na página 10, a cena muda para o grupo de Nami. Nami então diz: o quê? Quer dizer que vamos deixar Stussy para trás? Edson então responde: não temos a escolha. Desativar a barreira e a nossa fuga precisam ser feitas simultaneamente. O Frontier Dome não pode ser desativado na sala de controle. Ela se ofereceu. Deveríamos estar gratos a ela. Escapar daqui em segurança será a forma de retribuir esse favor. Estou errado? Nami então fala: claro que não. Vamos fazer o nosso melhor para escapar daqui, mas... Nesse momento, Robin interrompe e fala: mas então, e com relação à distância de voo que o Vega Force 1 deveria cobrir? Edson então fala: você está certíssima, Nico Robin. Eu calculei, mas de acordo com a mecânica clássica, um navio certamente vai cair. Isso é 100% de chance. Vemos então o Sop dizendo: o quê? Na página 11 ele continua falando: hey, a preparação para o campo de Buster está feita! Quando o Zoro e os outros chegarem, vamos enfrentar o mar e dar um super salto. Se parecer que não vamos conseguir pular, contamos com a sua habilidade. Edson responde: seu navio é incrível. Eu também gosto do seu jeito. De quando há vontade, há um jeito de fazer as coisas. Provavelmente, esse é o poder necessário para produzir milagres. Mas eu sou um cientista. Dessa forma, Edson pula para a parte de baixo de Lab Phase. O Sop então grita: o quê? Edson! Enquanto ainda está caindo, Edson responde: vou garantir que o seu navio chegue ao mar. Acreditem em mim. Todos os Mugiwaras do local então começam a gritar por Edson. Enquanto isso, vemos apenas o satélite pensando: manutenção de danos externos em 78%. Ainda não posso morrer. Lá vou eu. E agora temos mais um mistério adicionado por Oda. O cara é uma máquina de criar mistérios para One Piece. E fica aquela pergunta: o que será que Edson foi fazer, para onde ele foi e como é que ele vai ajudar os Mugiwaras? A princípio eu pensei que ele pudesse ir até mesmo atrás de alguns dos Serafins. Quem sabe SB, afinal de contas SB poderia usar os poderes da Nikki no Mi para mandar o Sunny voando para longe.
mas ainda assim há um risco muito grande, afinal de contas, se os Gorosei assumir o controle dos Seraphim, vai ficar mais complicado ainda para os Mugiwaras conseguirem escapar de dentro da ilha. Além disso, Edson saiu até mesmo de dentro de Lab Phase, até porque a gente viu ele passando através da barreira. E aí fica mais uma questão: onde será que os Seraphins estão? Será que eles estão presos dentro de Lab Phase, em algum local em que Edson precisaria ou não atravessar a barreira? Fica muitas questões e muitos mistérios que Oda sempre traz nos seus capítulos. Na página 12 e 13 vemos os marinheiros gritando que tem um vento sugando que está vindo de dentro da ilha. Enquanto isso, a cena muda para o grupo de Luffy. O Gorosei Júpiter está sugando os gigantes e Luffy em sua direção. Dory então diz: "Esse poder de vácuo é intenso demais." E Brog fala: "Não consigo avançar." Luffy começa a rir e fala: "Hihihihi, filho da mãe, se você está com tanta fome, então come esse prédio." Luffy chuta um prédio que está próximo dele para a boca de Júpiter. Em seguida ele trava e Júpiter cai para trás. Depois disso, Luffy fica sem energia e se transforma em um velho mais uma vez. Na página 14 vemos Brog rindo e falando: "Gabababababá, isso foi emocionante." Luffy então responde: "Mas estou cansado agora." Dory vê Luffy perdendo a sua transformação e diz: "Ei, o que está acontecendo, Chapéu de Palha? Você se transformou em um estranho velho." Luffy então responde: "Meu poder da refeição acabou." Brog diz: "Refeição? Você quer comer um Hawkart?" Luffy, sem saber o que é, pergunta: "Hawkart?" Aqui fica uma nota para vocês. Hawkart é carne de tubarão fermentado e é um prato famoso na Islândia. Eu até pesquisei aqui como seria a pronúncia para tentar falar de uma forma mais parecida. Porém, ainda assim é meio complicado, principalmente porque se escreve de uma forma totalmente diferente do jeito que a gente falaria. Luffy continua falando: o que é esse cheiro?" Brog então diz: "É carne de tubarão fermentada. É a comida de emergência de Elbaf. Gabababababá. Se você se acostumar com o gosto, é bem deliciosa." Luffy então come o tubarão e diz: "Mas graças a isso, estou bem melhor de novo." Dory fica maravilhado com o poder de Luffy e fala: "Que corpo simples e direto você tem. Parece que você voltou ao normal." Na página 15, vemos que o Gorosei Warkuri se encontra diante de Luffy. Dory vê e diz: "Cuidado, é o Javali." Vemos Luffy gritando: "Gomu Gomu no Red Rock!" Na página 16, Luffy acerta um golpe na cabeça de Warkuri, mas não surte efeito nenhum. Muito pelo contrário, vemos a mão de Luffy machucada e ele gritando: "Ah! Ai! A cabeça desse cara é dura!" Essa parte aqui é muito interessante, até porque nós já vimos Luffy usando o Red Rock até mesmo para acertar Kaido, e o golpe surtiu efeito. Não foi aquele golpe que a gente pode dizer: "Minha nossa, como afetou Kaido, quase derrotou ele", mas foi um golpe bastante poderoso. Porém, esse mesmo ataque agora acertando o Gorosei e o Warkuri não surtiu efeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente viu que quem sentiu a dor depois de atacar foi Luffy. E eu fiquei pensando, por que é que isso aconteceu? Das duas, uma: ou o local na cabeça de Warkuri onde Luffy acertou é realmente a parte mais dura de seu corpo, ou então ele usou algum tipo de veneno para quando o Luffy o atingisse ele sentisse a dor. Mas ainda assim não invalida a ideia de que o Warkuri deveria ter sentido no mínimo a pancada do golpe de Luffy, principalmente porque Luffy deve ter imbuído Haki do Rei nesse seu soco. Ainda não ficou claro na imagem do mangá, afinal de contas foram as penas das House que foram lançadas, mas assim que sair o capítulo eu vou analisar um pouco melhor para saber se Luffy usou Haki do Rei em seu golpe ou não. Outra coisa de se pensar é: será que o Gorosei em sua forma de javali tem mais durabilidade que Kaido? Como eu disse, eu acredito que não. Talvez só nessa parte da cabeça onde Luffy acertou, mas ainda não é certo se dizer. Uma coisa imaginamos, ele deve ter algum poder misterioso, assim como Saturno tinha, que era aquele poder que ele usava para explodir a cabeça dos soldados, ou até mesmo para prender Sanji, Vegapunk e a galera ali que ficou presa no chão. Então, não sabemos qual vai ser esse poder misterioso do Gorosei Warkuri. A cena muda para a saída posterior de Lab Phase.
podemos ver as pernas de aranha de Saturno subindo em direção ao local. O Sop então começa a gritar: ei, espere! O quê? Algo está subindo! Chop, ainda sem entender, pergunta: um caranguejo? Nessa cena aí em específica, eu acredito que quem vai chegar para salvar o dia vai ser Zoro e Jinbei, ou então apenas um deles. Afinal de contas, o Sop já tinha mencionado algumas páginas atrás que Jinbei e Zoro estavam indo para aquele lugar para eles conseguirem sair dali junto com o navio Sangue. Na página 17 a cena muda para a costa nordeste. O Gorosei e Natsujuro chega ao local e corta um dos gigantes. Jerry Bonnie fica preocupada e grita: ei, gigante! Em seguida, ela vê o Gorosei e Natsujuro e diz: quem é esse? A cena volta para Lab Phase em Punk Records. A transmissão de Vegapunk continua. Pitágoras diz: Estela, temos 1 minuto restante. Vegapunk responde: eu já entendi. Em seguida ele toma o seu café. O Gorosei Marris agora está em sua forma humana e ele encontra o Caracol Transponder de Extreme e diz: então é isso? Sua sorte acabou, Vegapunk. Nesse momento o Gorosei para por um instante e ele está olhando para algo. E na imagem apenas vemos a escrita, no qual indica que há um efeito sonoro de bolhas naquele lugar. Na nota final do narrador podemos ver escrito: próxima edição, abertura e capa colorida. Fim do capítulo, sem pausa na próxima semana. E por fim Oda adicionou mais um mistério novamente. O que foi esse barulho de bolhas que o Gorosei ouviu? O que será esse barulho de água? Eu não faço a mínima ideia. Até pensei que pudesse ter sido Stussy com arma de bolha para tentar atacar o Gorosei, mas isso ficou muito duvidoso, até porque ele saiu do local de onde ela estava. Eu ainda estou muito na dúvida. Outra coisa que ficou em aberto foi a questão do robô ancestral, que foi mostrado ele pedindo desculpa a Joy Boy no capítulo passado e Oda simplesmente esqueceu dele novamente agora nesse capítulo. O jeito é esperar para ver o que vem por aí, porque eu acredito que nos próximos Oda deverá começar a desvendar esses mistérios todos que ele colocou. Afinal de contas, não adianta ele ficar só adicionando um mistério atrás de outro sem revelar nenhum deles. E vamos ficar agora na expectativa para quando sair os próximos spoilers e o próximo capítulo. Qualquer coisa eu faço uma resenha mais gostosa aqui com vocês. Dito isso, galera, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.